Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de inglês mais uma vez, trazendo mais uma videoaula e dessa vez sobre o assunto de sequência numérica, tá bom? E antes de iniciar a aula, peço para que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus colegas. Beleza? Vamos lá para a aula. Bem, sequência numérica. Antes de iniciarmos, pessoal, vamos entender o que é uma sequência ou sucessão, tá bom? Sequência também pode ser chamada de sucessão. Quando a gente fala em sequência, nos vem logo em mente o quê? Um termo que vem após o outro, ou seja, um valor após o outro, né? Sequência. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, 3 situações. Vamos ver cada uma delas. A primeira nós temos aqui, ó, segunda, terça, quarta, esse espaço para a gente completar, sexta, sábado, reticências. Vamos completar com o que está faltando aqui, ó. Segunda, terça, quarta, esse espaço, sexta e sábado. Nesse espaço aqui, pessoal, vai ficar quem? Vai ficar quinta. Não é isso? Aí nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Por que eu sei que aqui vai ser quinta, né? Quinta-feira? Porque aqui, pessoal, nós temos os dias da semana. E sequência, pessoal, na verdade, é uma ordenação de elementos. Que existe sempre um padrão, uma regra, para a gente poder determinar o próximo elemento. E aqui, os dias da semana obedecem uma regra, tem um padrão. Eu sempre sei o dia que vem após o outro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu consigo determinar sempre o próximo elemento. Vamos para a segunda situação. Temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e esse espaço. 7 e 8. Nesse espaço aqui vai ficar quem? Vai ficar o número 6. Por que eu sei que é o 6? Porque aqui nós temos, pessoal, né, os elementos conhecidos, né? Que nessa ordem aqui são o conjunto dos números naturais. Nós conhecemos os elementos dos números naturais. Então, nós podemos sempre determinar o próximo elemento. Nós sabemos que, ó, cada número aqui obtido vai ser o anterior somado mais 1. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4 e assim por diante. E aqui no 5, ó, 5 mais 1, o próximo aqui é 6. Eu conheço porque existe uma regra, existe essa ordem que eu posso determinar sempre o próximo elemento. Vamos para a terceira situação. 3, 7, 11, 15, espaço, 23, 27. Vamos ver o que está acontecendo aqui. De 3 para 7, pessoal, né? Estou somando 4. De 7 para 11, estou somando 4. 11 para 15, estou somando 4. Então, obviamente, o próximo elemento aqui, eu vou somar esse 15 com 4, que vai ser quem? Vai ser igual a 19. Então, nós observamos essa regra, nós observamos essa ordem, tá ok? Então, sequência, pessoal, ela sempre existe, vai existir uma forma de determinar o próximo elemento, né, através de uma regra, né, porque vai obedecer aqui, ó, um padrão. E isso, novamente, né, nos permite determinar sempre o próximo elemento dessa sequência ou sucessão. Bem, temos assim a seguinte definição. Sequência numérica é um conjunto ordenado de números, tá certo? Então, é importante destacarmos o que? A palavra ordenado, certo? A ordem é importante. Temos aqui 3 exemplos. A primeira, a sequência numérica 2, 4, 6, 8, 10, que na verdade aqui é a sequência dos pares positivos, tá bom? Vou escrever aqui são os pares positivos. Temos a segunda, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11. A gente observa que é a sequência formada pelos ímpares positivos. E temos a última sequência, o último exemplo. 2, 3, 5, 7. Que na verdade são os números primos que compreendido entre 1 e 10, tá bom? Então aqui são os números primos, vou colocar aqui assim, primos entre 1 e 10, ok? Então, esses 3 exemplos aqui são exemplos de sequências numéricas. Observe que sempre nessas duas aqui não porque aqui é finita, vou explicar para vocês, né? Já explicando. Observe que essas duas primeiras têm esses 3 pontinhos que são as reticências. Então, quer dizer que a sequência continua nessas duas, ou seja, tem mais elementos, ou seja, podemos considerar que tem infinitos elementos, então são 2 sequências infinitas. Já nesse terceiro aqui, tem fim, encerrou aqui no 7, então é uma sequência finita. Observe também que nessas 2 sequências primeiras, eu consigo determinar o elemento seguinte, o próximo elemento. Por exemplo, depois de 10 aqui vai ser quem? Vai ser 12,
depois vai ser 14 e assim por diante. Aqui na segunda, como são os ímpares positivos, ó, 9, 11, depois vai ser quem? Vai ser o 13, depois vai ser 15 e assim por diante, tá ok? Agora observem o seguinte, vamos supor que o professor pediu para vocês escreverem uma sequência numérica dos números pares compreendidos entre 1 e 11, tá ok? Anotem aí, números pares compreendidos entre 1 e 11. Então, a primeira pessoa escreveu lá a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8 e 10. Ok, escreveu a sequência numérica de números pares compreendidos entre 1 e 11. Porém, o outro aluno lá respondeu da seguinte maneira. Ele colocou 10, 8, 6, 4 e 2. Pergunto a vocês, né? Esses dois alunos estão corretos? Estão corretos. Eles escreveram a sequência numérica, onde os elementos são os números pares, compreendidos entre 1 e 11. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: essas duas sequências numéricas, elas são iguais ou são diferentes? Bem, lembre lá do início da definição que eu coloquei que a ordem dos elementos é importante. Então, por isso, essas duas sequências aqui são sequências diferentes, são sequências distintas. Por quê? Por mais que elas tenham, né, os mesmos elementos, elas são sequências diferentes porque os elementos eles estão em posições diferentes. A ordem é importante. Os termos dela, os elementos, né, que a gente vai chamar também de termos, os elementos estão em posições diferentes. Por isso, a sequência são sequências diferentes, tá ok? Porque a ordem dos elementos importa. Observe o seguinte, o primeiro elemento aqui é 2, aqui o primeiro elemento é 10. Então, já muda tudo, tá ok? Já muda a sequência. Então, por isso, são sequências diferentes, por mais que tenham os mesmos elementos, se tiverem posições diferentes, são sequências diferentes. Bem, agora vamos ver, pessoal, o que são os termos de uma sequência e também como vamos escrever esses termos. Observe a seguinte sequência numérica. Vou escrever aqui para vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok? É o seguinte, os termos de uma sequência, pessoal, vai ser quem? Vai ser os elementos. Então, cada elemento aqui da sequência, nós podemos também chamar de termos. Então, a partir de agora, vamos chamar os elementos da sequência de termos, tá ok? Tá certo? Então, aqui, ó, 2 é um termo dessa sequência, 4 também é um termo dessa sequência, certo? Porém, para escrevê-los, para nomeá-los, nós vamos representar pela letra A. Vou escrever aqui, ó. Vai ser representado pela letra A, para indicar o termo da sequência. E mais, vamos escrever com o índice N, tá certo? Então, vai ficar A, índice N. Esse índice N, pessoal, serve para quê? Vai servir para a gente indicar a posição do termo da sequência. Como assim? É bem simples. Se o N aqui, pessoal, for 1, nós teremos o A, índice 1, ou simplesmente o A1, que vai indicar quem? Vai indicar o primeiro termo da sequência. Se o N for 2, por exemplo, então vai indicar o A índice 2, que vai indicar o segundo termo da sequência. Se o N for 5, nós teremos A5, que vai indicar o quinto termo da sequência e assim por diante, tá ok? Então, para determinarmos, né, essa nomenclatura aqui, ó, nós temos o seguinte, cada termo vai ser representado pela letra A e esse índice aqui, N, vai indicar a posição desse termo. Então, teremos o seguinte, teremos que, ó, o A1 vai indicar quem? Vai indicar o meu primeiro termo, certo? O A índice 2 vai indicar o meu segundo termo. O A índice 3 vai indicar o meu terceiro termo. E assim por diante, tá certo? Nós teremos aqui o meu A índice N, que vai indicar o meu enésimo termo. Então, é basicamente isso. A letra A para indicar o termo e esse índice N para indicar a posição. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, eu tenho o quê? Eu posso escrever da seguinte maneira. Eu sei que nesse exemplo, tá bom? Vamos colocar aqui, nesse exemplo, quem é o meu A índice 1? Primeiro termo. A índice 1 é o primeiro termo, que no caso aqui é 2. Se eu perguntar a você quem é o meu A índice 3, A índice 3 aqui é o terceiro termo. Nessa sequência aqui, o terceiro termo é quem? O terceiro termo é 6. Você vai escrever dessa maneira. Se eu quiser saber o A índice 5, então,
Quando eu coloco A índice 5, estou me referindo ao quinto termo. Então, o quinto termo aqui vai ser quem? É igual a 10. E assim por diante, pessoal, tranquilo? Então, esse A é para indicar o termo. Esse índice N aqui indica a posição que o termo se encontra. Vimos como escrever os termos de uma sequência numérica, onde os termos nós representamos pela letra A e o índice N para indicar a posição desses termos. Aqui, nós veremos a representação genérica da sequência numérica, que é aquela representação que a gente escreve quando a gente não sabe a regra dessa sequência e também não conhecemos os seus elementos. Fica da seguinte maneira. Vou escrever aqui como o A índice 1 para indicar o primeiro termo, o A2 para o segundo termo, o A3 para o terceiro termo, o A4 para o quarto termo e assim por diante. Também pode aparecer da seguinte maneira. Escreva aqui o A1 para o primeiro termo, o A2 para o segundo termo, o A3 para o terceiro termo, vou colocar aqui reticências e vou escrever aqui no final o A índice N para o enésimo termo. Então, essas são as representações genéricas das sequências numéricas. Nós temos o seguinte, nessa primeira aqui de cima, pessoal, nós temos aqui até o termo quarto, até o elemento 4, porém temos 3 pontinhos, indicando que tem mais elementos. Então, aqui nós temos uma sequência infinita. Contrário dessa segunda aqui, ó, que nós temos o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Aqui nós temos termos ainda entre o terceiro e o enésimo termo. Porém, após o enésimo termo, não temos mais nenhum outro termo. Encerra-se aqui no A índice N. Então, aqui é uma sequência finita. Ok? Bem, a sequência numérica, pessoal, também pode ser entendida como uma função. Como assim como uma função? Exatamente. A sequência numérica, ela também é entendida como uma função. Que função é essa? É uma função que vai dos naturais, sem o zero, certo? Nos reais. Como assim? Não entendi. Bem, os números que indicam as posições dos termos, por exemplo, o 1 para indicar a primeira posição, o 2 para indicar a terceira posição, o índice 3 para indicar a terceira posição, todos eles são elementos do conjunto dos naturais. Então, para cada número que indica a posição, nessa posição vai ter um valor real. Ou seja, para cada elemento, para cada posição, nós estamos associados a um número. Por exemplo, para o n igual a 1 é a primeira posição, mas essa posição está associada a um número. Para o n igual a 3, para o n igual a 3 nós estamos na terceira posição, e nessa terceira posição tem um número associado a ele. Resumindo, para cada n do natural, sem o zero, claro, vai ter um número real associado a ele. Por isso, a sequência numérica é entendida como sendo também uma função, que vai dos naturais, sem o zero, nos números reais. Bem, pessoal, aqui nós temos a representação genérica de uma sequência. Nós não sabemos os seus termos, porém, nós temos como descobrir e escrever esses termos da sequência utilizando uma lei de formação, utilizando uma regra, que é o que nós vamos ver agora. O que é, na verdade, uma lei de formação? Temos o seguinte, lei de formação é o conjunto de informações capazes de determinar todos os termos de uma sequência e a ordem em que se apresentam. Bem, está bem resumido aqui nessa definição. Eu quero, na verdade, uma regra, um conjunto de informações que vai nos permitir a escrever todos os elementos daquela sequência e também na sua determinada posição. Vamos lá ver como é que funciona. Aqui na lei de formação nós temos duas situações. Nós podemos determinar os termos de uma sequência utilizando o termo geral ou por recorrência. Mas o que quer dizer cada uma delas? Bem, pelo termo geral, pessoal, nós não conhecemos nenhum elemento dessa sequência. Nós iremos utilizar a fórmula, o termo geral, a regra para determinar todos eles. Já por recorrência, nós já teremos alguns elementos conhecidos, nós temos alguns termos conhecidos. Geralmente é o primeiro, ou o segundo, ou o primeiro e segundo, tá certo? Nós teremos esses elementos conhecidos, esses termos conhecidos, e iremos descobrir os outros termos, através desses termos já conhecidos da sequência. Vamos lá então. Vou colocar aqui um exemplo para cada um deles. Pelo termo geral, vou colocar o seguinte exemplo. Eu quero que a gente descubra, pessoal, os termos da sequência numérica definida pela seguinte regra geral, pela seguinte lei de formação. A índice n igual a n mais 4.
Ok? Ok. Lembrando, pessoal, que a regra, né, na verdade, a sequência genérica, nós temos o seguinte, né? É o A índice 1, o A índice 2, o A índice 3 e assim por diante. Ou seja, eu quero descobrir aqui quem vai ser o meu primeiro termo, o meu segundo termo, o meu terceiro termo e assim por diante. Eu não preciso determinar todos os termos da sequência, tá ok? Vamos lá. Lembre, pessoal, se baseie sempre pela lei de formação, pela regra. A regra aqui, ó, é A índice N, que é igual a N mais 4. Ou seja, eu quero descobrir a posição desse termo utilizando quem? N mais 4. Entendido? É o seguinte, para cada N aqui, a gente vai substituir ó, pelos índices, né, que indica a posição dos termos. Por exemplo, se eu quero descobrir o primeiro termo, vou ter que trocar o N por 1, e aqui também, e vou descobrir esse termo. Se eu quero descobrir o segundo termo, troco o N por 2, aqui também, e vou descobrir o segundo termo, e assim por diante. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, para descobrir o primeiro termo, vou fazer meio que de forma direta. Para descobrir o primeiro termo, o N tem que ser quem? O N tem que ser igual a 1. Para descobrir o primeiro termo, o N tem que ser igual a 1. Então, vamos lá. Temos aqui o A índice 1. Estou trocando o N por 1. Então, troca o N por 1 aqui também. Então, vai ficar 1 mais 4. Então, meu A índice 1 vai ser quem? 1 mais 4 igual a 5. Já encontrei ó, o meu primeiro termo. Quero descobrir agora o segundo termo. Se eu quero descobrir o segundo termo, vou ter que trocar o N por 2 aqui, porque eu estou obedecendo essa regra geral. Então, vamos lá. Então, eu quero descobrir aqui o A índice 2, que é o segundo termo. Mas, para encontrar esse segundo termo, estou trocando o N por 2. Então, aqui vai ficar 2 mais 4. Então, 2 mais 4. Eu tenho aqui agora o meu segundo termo, que é igual a 6. Vou encontrar outro termo aqui, ó. Eu quero encontrar o meu terceiro termo, então eu vou trocar o N por 3. Se eu quero encontrar o terceiro termo, estou trocando o N por 3. Então, vem aqui, vai ficar 3 mais 4. Então, aqui o terceiro termo, nós temos que 3 mais 4 é igual a 7. Vamos encontrar só mais um termo. Vou encontrar agora o quarto termo. Se eu quero encontrar o quarto termo, então é o A índice 4, estou trocando o N por 4. Vai ficar 4, né? Aqui, ó, mais 4. E 4 mais 4, sabemos que isso aqui é igual a 8. Então, meu quarto termo aqui é igual a 8. Não precisa encontrar todos, tá certo? Aí a gente vai agora escrever como é que ficou essa sequência numérica. Da seguinte maneira, vamos lá. A índice 1, quem foi o primeiro termo? 5. Quem foi o segundo termo, que é o A índice 2? 6. Quem foi o terceiro termo, que é o A índice 3? 7. E quem foi o quarto termo? 8. Eu vou colocar a vírgula e vou colocar os 3 pontinhos, porque eu sei que continua. Tranquilo? Formamos aqui, então, a seguinte sequência numérica. 5, 6, 7 e 8. Observe que aqui os elementos, os termos, estão sempre aumentando uma unidade. Então, ó, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 1, 9, depois vem um 10 e assim por diante. Vamos aqui ver um exemplo da lei de formação para descobrir os termos de uma sequência utilizando a recorrência. Bem, vimos que por recorrência nós já conhecemos um termo e a partir dele a gente encontra os demais termos. Vou colocar aqui o seguinte exemplo. Pronto. Temos o seguinte exemplo. Aqui diz que o meu A índice 1, ou seja, o primeiro termo é 3, ou seja, eu já conheço o primeiro termo da sequência. E tem a seguinte informação, que o termo A índice N mais 1 é igual ao termo A índice N mais 5. Pessoal, é o seguinte, esse A índice N mais 1 é o termo seguinte ao termo A índice N. Vamos escrever então aqui a sequência genérica. Temos o seguinte, eu tenho o meu primeiro termo, temos o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. Ok? Ok. Detalhe importante. Esse A índice 1 eu já sei quanto é que ele vale. A questão lá me diz, na fórmula, na regra, diz que ele vale 3. Então, se eu já sei o primeiro termo, eu vou começar a descobrir os termos a partir de quem? A partir do segundo. Então, vamos lá. É o seguinte, a gente vai se basear, pessoal, por essa informação aqui, ó. Certo? Por essa informação. Ok. Observe, pessoal, que aqui aparece o A índice N mais 1. Não somente o A índice N, como tínhamos anteriormente, é N mais 1. Então, você pensa,
Eu quero descobrir aqui, pessoal, o segundo termo, porque o primeiro eu já sei, o segundo termo. Então, aqui tem que aparecer quem? Tem que aparecer embaixo aqui no índice, aqui tem que aparecer o 2. Aqui tem n mais 1, mas eu quero que apareça o número 2, porque eu quero a segunda posição. Então, você pensa, para esse n mais 1 aqui, eu vou circular vermelho, para esse n mais 1 aqui virar um 2, esse n tem que ser quanto? Esse n tem que ser igual a 1. Então, a primeira informação temos o seguinte, ó, para me encontrar o n, na verdade, para encontrar o a índice 2, o n tem que ser igual a 1. Tranquilo? Temos o seguinte, ó. Então, nós temos a índice 2, porque ó, o n aqui vai ser igual a 1, certo? Então, ficou a 2. Lembrando que o n é igual a 1. Então, nós temos, ó, substitui a n a 1 mais 5. Resumindo, eu quero que apareça o índice 2. Para aparecer 2 aqui no n mais 1, esse n tem que ser 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, aqui ficou 2. Observe que eu estou substituindo o n por 1. Então, aqui continua. A, n, mas que é o n? 1. Então, ficou a índice 1. Repete aqui o mais 5. Continuando. Esse a índice 1, eu já sei o valor dele, que é o a índice 1, que é o primeiro termo, que é 3. Então, ficou 3 mais 5. Continuando, ó, 3 mais 5 igual a 8. Então, eu sei que meu a índice 2, que é o segundo termo, vai ser igual a 8. Tranquilo? Para descobrir, pessoal, o meu terceiro termo, faz o mesmo raciocínio. Eu quero encontrar o a índice 3. Aqui nós temos n mais 1. Para n mais 1 virar 3, esse n tem que ser igual a 2. Então, aqui, ó, o n agora vai ser igual a 2. E eu vou encontrar o meu a índice 3. Lembrando que para encontrar o a índice 3, estou trocando o n por 2. Aí, continua aqui na fórmula. Ó. O n é 2, então ficou a 2 mais 5. Continua. Mas quem é o meu a índice 2? Eu já encontrei, que é quem? É igual a 8. Repete, mais 5. E aqui você vai somar. Meu a índice 3 vai ser igual a 8 mais 5, igual a 13. Deixa eu encontrar mais um termo. Deixa eu encontrar aqui o quarto termo. Vamos lá. Para encontrar o quarto termo, eu quero encontrar o a índice 4, não é isso? Eu quero encontrar o a índice 4. Porém, para isso aqui, ó, do n mais 1 virar 4, o n tem que ser igual a 3. Eu vou colocar aqui em cima. Estou trocando o n por 3. Continua. O n vai ser 3. Então, vai ficar a índice 3 mais 5. Observem isso. Continuando. Quem é o terceiro termo? O a índice 13 a gente encontrou que é igual a 13. Então, vou aqui colocar 13 mais 5. E 13 mais 5 é igual a 18. Então, aqui o meu a índice 4 é igual a 18. E vou aqui agora, pessoal, escrever como foi que ficou a sequência. Vamos lá. A sequência vai ficar da seguinte maneira. Quem foi o primeiro termo encontrado? Aliás, né, a questão já deu o primeiro termo, que é quem? Que é o a índice 1 é 3. Agora sim, quem foi o segundo termo? É o a índice 2, foi 8. Quem foi o terceiro termo? A índice 3. Vou colocar mais para cima aqui, pronto. O primeiro termo foi 3, o segundo termo foi 8. E o terceiro termo agora é 13. E quem foi o quarto termo? O quarto termo igual a 18. E assim, pessoal, por diante. Apenas coloquei aqui, formando a sequência, né? O primeiro termo é 3, que a questão já deu, aqui em cima. Ó. O primeiro termo é 3. O segundo que a gente encontrou foi igual a 8. O terceiro igual a 13. O quarto igual a 18. E aqui nós formamos a nossa sequência numérica, que a gente observa que está sempre aumentando 5 unidades. Bom, 3 mais 5, 8, mais 5, 13, mais 5, 18 e assim por diante. Tranquilo? Bem, e para encerrar, pessoal, vou deixar com vocês a seguinte questão. Escreva os 6 primeiros termos das sequências definidas por... Temos aqui 3 itens. Eu quero que você escreva os 6 primeiros termos das sequências de cada item. Aqui no item A, nós temos a sequência definida por AN igual a 3N mais 2. Quero que você escreva os 6 primeiros termos dessa sequência. No item B, nós temos a índice N igual a 2N ao quadrado mais 1. Quero que você escreva os 6 primeiros termos dessa sequência. E no item C, nós temos uma forma por recorrência, onde o primeiro termo é 5, e aqui nós temos a n mais 1 igual a n mais 2. Quero que você escreva os 6 primeiros termos dessa sequência aqui, tá bom? Então, peço para que vocês coloquem no comentário, pessoal, a resposta que vocês encontrar. Coloca o seu nome, coloca a sua turma e coloca o item e a resposta que você encontrar, tá ok? Esses 3 itens, pessoal, nós iremos resolver posteriormente no nosso encontro via Google Meet, tá ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá ok? Também peço para que vocês sigam nossas redes sociais. Meu muito obrigado e até mais.